Bem, né, pessoal? Então, na continuidade aqui na nossa aula. Na aula passada a gente viu as estruturas condicionar, né? If, else e a estrutura switch case, né? Na aula de hoje eu vou inicializar a estrutura de repetição while, do while e for, né? A gente vai ver a utilidade de cada uma, o princípio de funcionamento, né? Então, eu já abri meu dev aqui já, né? No caso, já abri o dev, já escrevi a estrutura padrão que a gente vem trabalhando desde então. As minhas duas bibliotecas, stdio.h, stdio.h, miniame e o system pause aqui no final, né? Então tá, né? Então aqui deixa eu só dar um resumo aqui da estrutura while, né? A estrutura while, ela vai analisar ela vai fazer uma verificação lógica. A partir dessa verificação lógica, ela vai saber se ela vai entrar no while e continuar repetindo ou se ela vai sair do while, né? Então aqui dentro desse parênteses aqui eu vou botar uma condição lógica. Enquanto essa condição lógica der como verdadeira, ele vai ficar repetindo o bloco de instruções que está aqui dentro do while, né? O bloco de instruções está aqui dentro. Então, exemplificar isso daí. No caso aqui eu vou fazer um programa que ele vai ficar mostrando um texto dependendo do valor de uma variável, né? Então, int a, vou declarar aqui uma variável tipo inteira. Aí eu vou receber esse valor dessa variável tipo inteira e depois eu vou analisar o conteúdo dela, né? Então, vou botar aqui um print aqui só para dizer para o usuário o que ele tem que fazer. Digite um número. Aí tipo eu tenho que botar o scan para poder receber o número, né? Aí porcentagem D porque a variável é inteira. Aí o E é o nome da variável, tá? Tô recebendo o valor da variável e tô armazenando na minha variável A, né? Que eu declarei ali em cima, né? Então aí agora eu vou inicializar aqui meu last while, né? Aí aqui dentro do while eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar só ele amostrar um certo conteúdo, né? Então eu vou utilizar a função printf aqui. Vou mandar ele ficar mostrando o número que ele está recebendo, né? Número porcentagem D. Aqui no final eu indico a variável A para ele buscar o valor dentro da variável A e me amostrar, né? Então aí no caso esse printf e esse scanf aqui eles ficam dentro, né? Esse printf e esse scanf ficam dentro do while. Tá. Aí tipo ele só vai entrar dentro desse while aqui e ficar repetindo esse bloco de instruções aqui quando essa condição lógica for verdadeira, né? Vou botar a condição lógica aqui sendo o seguinte, né? A diferente de zero. A diferente de zero. Então, enquanto o valor que está dentro do A for diferente de zero, ele vai ficar repetindo esse last while, né? Tá, beleza. Então, o nosso programa ele vai só ficar fazendo isso. Eu vou receber um valor. Vou receber um valor através desse print e esse scanf aqui. Depois vou mostrar esse valor, né? Mostrar esse valor que eu estou recebendo. Depois disso, ele só vai repetir, ele só vai retornar me pedir novamente esse valor quando essa condição lógica for verdadeira. Enquanto essa condição lógica for verdadeira. Se o número que eu digitar aqui no scan for o zero, essa condição lógica aqui vai dar falsa. Porque o que está armazenado no A não é diferente de zero. É o zero. Então isso daqui dá falso. Isso tudo aqui vai se transformar em falso. E eu vou terminar o last while. Então enquanto eu digitar um número diferente de zero, ele vai dar isso daí como verdadeiro. Tá. Mas aqui também eu tenho que entender o funcionamento, né? No caso, a while, ele só vai... A minha sequência de execução aqui, ela vem, declara a posição de memória A e depois verifica a condição do while. Ó, ele já está verificando a condição do while. Então, para ele entrar aqui dentro e me pedir o valor, essa condição do while aqui, A diferente de zero, já tem que dar como verdadeira, já tem que ser como verdadeira. Então eu tenho que inicializar esse valor de A aqui, para ele poder dar essa condição aqui como verdadeira, para ele poder entrar e me pedir começar a me pedir os valores. Então esse A aqui eu vou botar como sendo 1. Então se eu inicializar o valor de A como 1, essa condição aqui do while vai dar verdadeira e ele vai entrar aqui dentro do while.
Depois que ele entrar aqui dentro do while, o valor de A vai ser estabelecido a partir desse scanf aqui, ó. Então eu tenho que pôr essa inicialização aqui, A igual a 1. Eu tenho que inicializar o A com algum valor, para ele poder entrar dentro do while aqui. Se eu não inicializar com nenhum valor, ele vai buscar qualquer valor da memória do computador. E esse valor pode, porventura, ser o 0, né? Então se for o 0, essa condição que vai dar falsa, ele nunca vai entrar dentro do while. Então, para evitar esse certo tipo de erro, eu já inicializo o valor de A, minha variável A, com um valor diferente de 0, para essa condição aqui da verdadeira. Se eu vou compilar, aí está compilando, compilou corretamente, né, o Done. Eu vou executar, né. Aí nisso que eu executo, eu vou digitar aqui o 2. Eu digitando aqui o 2, ele vai ter que armazenar o 2 na variável A, tá aqui, ó, a partir do scanf aqui. Depois ele vai verificar, esse 2 é diferente de 0? É, vai dar verdadeiro. Então ele vai repetir novamente esse bloco de instruções aqui. Aí eu dei o Enter, aí tá aí, ó. Ele me mostrou o número 2 e tá me pedindo novamente outro número. Digite um número. Tá aqui o 13. Tá aqui, ó. Armazenou o 13 e tá me pedindo novamente o número. Agora eu vou digitar o 0. Digitando o 0 aqui, essa condição aqui vai dar falsa. A condição do while aqui vai dar falsa. O 0 não é diferente de 0. Então ele vai sair do while aqui. Aí, ó, ele me mostrou o número 0 e saiu. Ó. Ele não repetiu novamente esse bloco de instruções. Por quê? Porque essa condição aqui deu falsa. Então ele sai do while. Aí como ele sai do while e não tem mais nada para ele executar, ele termina o meu programa. Então bem simples o funcionamento. O entendimento também. No caso aqui no while eu tenho que tomar cuidado com essa inicialização dessa variável, né? No caso, eu estou utilizando a variável A aqui, eu tenho que inicializar ela com algum valor para essa condição aqui já dar como verdadeiro para ele poder entrar dentro do while. Aí depois aqui dentro do while eu mudo o valor da minha variável A, né? Se eu não mudar o valor da variável A, essa condição aqui vai dar sempre como verdadeira, então ele vai sempre ficar repetindo esse while aqui. Geralmente eu não quero isso, né? Geralmente eu quero repetir um certo número de vezes. Então eu tenho que modificar o valor da variável A. Por isso que eu tenho esse scanf aqui dentro do while, para poder modificar o valor dela. No caso, geralmente eu utilizo isso daqui para tipo um caractere, né? Aí eu fica repetindo uma certa parte do meu código enquanto o cara fica digitando, enquanto o usuário fica digitando o caractere S, né? Então quando ele digita o caractere S, ele quer continuar no programa, né? Quando ele digita o caractere N, ele quer sair do meu programa, né? Então eu faço assim. Eu inicializo uma variável tipo caractere, né? Aqui eu vou deixar o próprio nome A, né? Nome da variável A. Eu já tenho que inicializar ela com o caractere. Eu vou dizer aqui que é o caractere S. S não. Vou botar aqui o N. Vou botar aqui o F, que é ficar. Tem que ter criatividade aqui. Então no caso o F, o caractere F é ficar e o caractere S é sair. Ele quer sair do meu programa. Então eu inicializo a minha variável A com F. Aí aqui dentro do while eu ponho diferente de F. Então, enquanto a minha variável aqui diferente de S. Então, enquanto o caractere dentro da minha variável A for diferente de S, essa condição vai dar como verdadeira e ele vai continuar repetindo o meu código aqui. Quando eu digitar o S, o caractere S, essa condição vai dar falsa e ele vai sair do meu programa. Então aqui eu vou receber o caractere, né? Espaço, porcentagem, colchete, circunflexo, barra N para receber o caractere. Digite um caractere aqui. Eu vou mostrar aqui o caractere. Então, postagem C. Então eu recebo, eu peço para ele digitar um caractere, né? No caso eu vou botar aqui, digite S para sair. Digite S para sair. Por que eu disse para ele que ele tem que digitar o S para sair? Porque quando ele digitar o S, essa condição aqui do while vai dar falsa. O S não é diferente de S. Ó, o que vai estar dentro do caractere A, da minha variável A, vai ser o S. Então esse S não é diferente desse S aqui, ó, é o mesmo S. Então essa condição que vai dar falsa, ele vai terminar o while. Ele vai sair do while. Então é por isso que eu estou dizendo para ele digitar o S aqui, ó. No caso eu vou simular aqui, ó.
compilar aqui. Aí, no caso do Doni, né, ele compilou corretamente. Agora eu vou executar, né. Aí nisso que eu executo, ele me diz aqui a mensagem, né. Digite S para sair. Mas e por enquanto eu não quero sair, né. Então eu digito outro caractere diferente, né. No caso eu digitei o F. Eu digitando o F, ele vai repetir novamente o meu bloco de instruções, porque o F é diferente de S. Então ele dá verdadeiro isso daqui, ele repete novamente o bloco de instruções. No caso eu ainda não quero sair do meu programa, né? Ele repetiu lá, eu fiz novamente a minha inserção de dados e tudo mais. Aí chega no finalzinho ele me pergunta: você quer continuar? Digite S para sair. Então no caso eu ainda não quero sair, né? Eu quero continuar. Então eu digito um outro caractere diferente de S. Digitei o E. Digitei o E, aí ele repete novamente o bloco de instruções. Aí no caso agora eu quero sair, né? Então eu digito o S. No caso quando eu digitar o S, tá aí, ó. Ele me amostra o caractere S e termina o meu programa. Pressione qualquer tecla para continuar. Terminou o programa. Essa condição aqui deu falsa. E dando falsa, ele termina o while. Ele sai de dentro do while. Então tá aí, bem simples. No caso aqui, a sintaxe do while, né? WHILE. Tem que ter o parênteses aqui, né? Aí no caso as chaves, né? Que a gente já viu já, né? Abre a chave, fecha a chave. Então bem simples o entendimento e o funcionamento, né? Aí, novamente, vai depender muito do programa que a gente está fazendo. Se o teu programa necessitar de uma estrutura while, vai ter que pôr a estrutura while, né? Então por isso que a gente tem que fazer a questão do algoritmo e tal. Já ter já um entendimento já do problema para poder saber quais estruturas a gente vai ter que utilizar no programa. Então tá, né? A minha estrutura while tem esse seguinte funcionamento, né? Acabei de explicar. Aí no caso a minha estrutura do while, a estrutura do while já muda pouca coisa. No caso a minha estrutura do while ela tem o seguinte funcionamento, né? Ele primeiro executa o bloco de instruções, ó. Ele primeiro executa o bloco de instruções e depois ele faz a verificação lógica aqui no while. Vamos verificar isso daí, né? Então eu vou mudar isso aqui, né? Então eu vou modificar meu código aqui para utilizar a estrutura do while, né? Então vem do. Ó, do while é diferente, ó. Meu while fica depois. Ó. Então eu vou colar aqui, né? Então aqui no caso, né? Eu tô aqui com a minha estrutura do while. Do while. O mesmo código, o mesmo entendimento. Eu vou receber o caractere. Verificar se esse caractere é o S e tal. Para eu poder sair do meu programa ou não. Mas aqui vai mudar pouca coisa. No caso, eu vou primeiro executar, eu vou primeiro receber o meu caractere e amostrar ele. Depois eu vou verificar que caractere é esse. Então eu modifiquei a lógica aqui, né? Eu estou primeiro executando o bloco de instruções e depois verificando a condição lógica. A minha estrutura while, ela faz o contrário, né? Ela primeiro verifica a condição lógica e depois executa o bloco de instruções. Então é diferente. Então nesse caso aqui da minha estrutura do while, já não é necessário fazer essa inicialização dessa minha variável A aqui, ó. Inicializar ela com um caractere diferente de S. Não é necessário isso daqui, por quê? Porque eu vou primeiro receber, eu vou primeiro executar um bloco de instruções e depois eu vou verificar a condição lógica. Diferente, ó. Então aqui é o seguinte, enquanto essa condição lógica aqui der como verdadeira, ele vai ficar repetindo esse bloco de instruções aqui, ó. Vai ficar me pedindo novamente os caracteres e tudo mais, né? Então, basta isso daqui dar verdadeiro, ele vai repetir esse bloco de instruções. Então aqui eu tenho que pensar um pouco, né? No caso, para isso daqui dar verdadeiro, o caractere tem que ser diferente de S também. Então, quando o caractere que eu digitar for diferente de S, eu quero repetir o bloco de instruções. Então, isso aqui vai ser verdadeiro, ele vai repetir o bloco de instruções. Beleza. Quando eu digitar o S aqui no meu scanf, essa condição aqui vai dar falsa. A condição que dando falsa, ele vai parar de repetir esse bloco de instruções. Então não mudou muita coisa. A única coisa que mudou é que eu não necessitei mais inicializar a variável A aqui com caractere. No caso, eu já
posso trabalhar da seguinte maneira. Eu primeiro executo o bloco de instruções e depois eu faço a verificação lógica para poder repetir o bloco ou não. Então eu vou compilar aqui, né? A Idone, né, compilou corretamente. Então eu vou executar aqui, né? Tá aí, ó. Ele já entrou aqui, ó, já está executando esse printf aqui, ó. Então ele primeiro está executando o bloco de instruções e depois ele vai fazer a verificação lógica. Então no caso, né, digite S para sair, né? No caso eu ainda não quero sair, eu quero repetir novamente meu bloco de instruções, né? Então eu vou digitar o F aqui. Então quando eu digitar o F, essa condição aqui vai dar verdadeira, ó. O F é diferente de S, então ele vai repetir novamente esse bloco de instruções. Tá aí, ó. Ele me amostra o caractere F e repete novamente, ó, digite S para sair, ó. No caso eu não quero sair, então eu digito um G aqui. Ele me amostra o G e repete novamente. No caso agora eu quero sair, né? Então eu digito S. Mas nisso que eu digitar o S, essa condição aqui do while vai dar falsa e ele vai terminar o while, né? Terminar a estrutura do while, né? Tá aí, ó. Me amostrou o caractere S e terminou, porque a condição lógica aqui no while deu falsa. Então ele terminou a estrutura do while de repetição, né? No caso tá, mas geralmente eu prefiro fazer esse seguinte exemplo aqui, né? Eu necessito aqui no meu programa que o cara insira um mês, né? Um mês válido, né? No caso, os nossos meses, o mês ele começa de 1 até 12, né? Então, o cara não pode digitar um mês menor do que 1 e um mês maior do que 12, né? Não existe o mês 13, né? Então, eu faço esse controle a partir da estrutura do while, né? Então, eu vou exemplificar aqui, né? No caso, eu vou botar o print aqui só para ele digite um mês. Digite um mês válido, né? Ele vai pedir para o usuário digitar um mês válido, né? Mês 1, 2, 3, 4 até o 12, né? Então eu vou receber esse mês. Esse mês é inteiro, né? Então são números inteiros. Então postagem D. Tem que mudar aqui. Vai ser int A. Então eu vou pedir para ele digitar esse mês, para o usuário digitar o mês. Eu vou receber o mês a partir desse scanf. Eu vou amostrar esse mês, né? Então mês. Aí porcentagem D. Barra A, né? Tá. Aqui condição lógica eu vou botar aqui, né? No while. Para que quando ele digitar um mês errado, ele repita novamente pedindo o mês válido, né? No caso a condição lógica eu vou botar aqui vai ser essa daqui, né? A menor que 1. Então quando o mês que ele digitar for menor que 1, isso daqui vai dar verdadeiro. Isso daqui dando verdadeiro, ele já vai repetir o meu bloco de instruções, porque isso daqui tá verdadeiro. Mas aí também ele tem que repetir quando o meu mês for maior do que 12, né? Ó, ele tem duas possibilidades de repetir esse bloco de instruções. Quando eu digitar um mês menor que 1, ó, por exemplo, eu digito mês 0, não existe mês 0. Então ele tem que repetir e me pedir novamente um mês, né? Então tá aqui, ó, A menor do que 1. Mas também tem uma outra possibilidade de eu digitar um mês maior que 12. Então tá aqui, ó, A maior que 12. Então eu tenho duas condições lógicas aqui, ó. Eu tenho essa e eu tenho essa daqui. Aí eu tenho que relacionar elas duas, né? Aí eu vou ter que utilizar um daqueles dois operadores, né? O EE ou o barra barra, né? Então aí novamente, qual desses dois operadores eu vou utilizar aqui, né? Vai depender do que eu quero. Então eu vou falar aqui aquela seguinte frase, né? Eu quero que ele repita, eu quero que ele me peça novamente o mês quando eu digitar um mês menor do que 1 ou quando eu digitar um mês maior do que 12. Então, quando eu digitar um mês menor do que 1, ele tem que me pedir novamente o mês. Ou, quando eu digitar um mês maior do que 12, ele tem que me pedir novamente o mês. Então tá aí, ó, o ou. Então é o barra barra. Esse E aqui, ele sai daqui, ó. Então tá aqui, ó. As minhas duas condições lógicas relacionadas por esse operador lógico ou aqui, né? Então basta uma das duas dar verdadeira, ele já vai me repetir novamente esse meu código aqui. Ele vai pedir novamente um mês válido, né? E é um correto, né? Se ele digitar um mês menor do que 1, ele tem que repetir. Ele tem que me pedir novamente. Se ele digitar um mês maior do que 12, ele tem que me pedir novamente também um mês. E o mês não é válido. Então bora ver se isso daí tá funcionando, né? Então eu vou compilar aqui.
Aí done, né? Compilou corretamente. Aí no caso, aí vamos ver, né? Então ele vem, começa a execução, né? O print aqui, digite o mês válido. Então aí no caso eu vou digitar um mês não válido, né? Eu vou digitar aqui o mês 0. Eu botando esse 0 aqui, essa condição aqui vai dar verdadeira, né? O A menor do que 0, A menor do que 1. Então o 0 é menor do que 1, isso aqui vai dar verdadeira. Ele já vai repetir o bloco de instruções, né? Então tá aí, ó. Ele me amostra o mês e repete de novo, ó, digite o mês válido. Por quê? Por que ele repetiu? Porque eu não digitei o mês válido. No caso eu vou digitar um mês maior do que 12, vou digitar o mês 13 aqui. Ele tem que impedir novamente o mês. Aí, ó. Digite um mês válido, me pediu novamente o mês. Então, enquanto eu não digitar um mês que está nesse intervalo de 1 até o 12, ele não vai passar. Ele não vai continuar a execução a execução do resto do meu programa aqui, né? Ele vai sempre ficar repetindo aqui, ó. Que é o que eu quero, né? Eu só quero que ele passe aqui a executar o resto do meu programa quando eu digitar um mês válido, né? Quando eu digitar um mês que está entre 1 e 12. Então, no caso, eu vou digitar aqui mês 6. O mês 6 ele está entre 1 e 12. Então, ele vai passar. Tá aí, ele me mostrou o mês e passou. Ó, deu isso daqui como falso. Tudo sendo falso. Então, ele passou aqui, ó. Aí, como ele passou, não tem mais nada para ele executar aqui, ele terminou o programa. Por que ele passou? Porque o 6 não é menor do que 1. Isso aqui dá falso. E o 6 não é maior do que 12. Eu tenho duas condições falsas. Então, duas condições falsas no ou aqui, ele transforma tudo em falso. Então, o while, a estrutura do while dando falso, ele para de repetir. Então, a próxima instrução que ele tem é o system pause. Então, tá aí, ó. Pressione qualquer tecla para continuar. E terminou o programa. Tá aí, ó. Criei minha primeira estrutura de controle controlando um mês, né? O mês que o usuário insere no meu programa, né? Aí, no caso, eu poderia fazer outras coisas, né? Muito mais coisas, né? Mas aí, só para exemplificar aqui, a estrutura do while é da seguinte maneira, né? Eu primeiro executo o bloco de instruções. Depois de executar o bloco de instruções, eu verifico a condição lógica. Se essa condição lógica der como verdadeira, ele vai repetir a executar esse bloco de instruções. Se essa condição lógica der falso, ele vai parar de repetir esse bloco de instruções. Então tá aí, a estrutura do while. A estrutura while, ela primeiro verifica a condição lógica e depois executa o bloco de instruções. A estrutura do while, ela primeiro executa o bloco de instruções e depois verifica a condição lógica. É diferente. Agora eu tenho minha estrutura for aqui, né? Agora eu tenho minha estrutura for aqui, né? A minha estrutura for, eu utilizo ela para ser um contador, né? Então, ele vai ficar repetindo um certo bloco de instruções, fazendo uma contagem de uma variável. No caso aí, eu quero repetir 5 vezes. Então, se eu quero repetir 5 vezes esse bloco de instruções, eu vou começar a contar de 1 até o 5. Então, eu vou repetir 5 vezes. Então, é por isso que a gente fala que ela é uma variável tipo contador, né? Uma estrutura tipo de contagem, né? Então, eu vou fazer uma contagem. Essa minha contagem vai determinar o número de vezes que eu vou repetir esse meu bloco de instruções, né? No caso, eu vou utilizar aqui a estrutura for, né? Então, eu vou apagar isso daqui. Aí, nesse que eu apago isso aqui, a minha estrutura for é da seguinte maneira, né? Eu tenho aqui o for. A minha estrutura for, ela tem 3 parâmetros. Ela tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro aqui é a inicialização da variável contador. Então, como a minha estrutura for é um contador, eu tenho que inicializar a variável que vai ser o contador. No caso, tá aqui, ó. Eu tenho que declarar uma variável para ser o contador. Tá aqui, ó, uma variável a aqui, ó. E ela tem que ser int, né? Inteiro. Então tá aqui uma variável a, eu vou fazer essa variável a aqui ser o contador do meu for, né? Então eu tenho que inicializar o valor de a, né? Inicializar, como assim inicializar? Eu tenho que começar a contagem a partir de um número, né? Então no caso eu vou começar a contagem a partir de 1, né? Então eu mando a minha variável contador receber o número 1, ó. Tá aqui, ó. Ele vai começar a contar de 1. Se eu quero começar a contar de 0, eu mando ele receber o número 0. Se eu quero que ele comece a contar a partir do 10, então eu mando ele receber o 10.
Então tá aqui, ó. Esse meu primeiro parâmetro aqui da minha estrutura for é inicializar a variável contador. Aqui, ó. Tô pegando a minha variável contador e tô inicializando ela com o valor 1. Tá? O meu segundo parâmetro aqui do meu for, eu tenho que dizer até quanto eu vou contar, né? Para poder ser um contador, né? Ele tem que começar a partir de um número e tem que terminar, né? Então tá aqui, ó. Já comecei a contagem a partir de 1. Agora eu tenho que dizer para ele até quanto ele vai contar, né? Então eu vou dizer aqui que a minha variável contador A vai contar enquanto o valor dela for menor ou igual a 10. Aí, ó. Então aqui, como segundo parâmetro, fica uma condição lógica, né? Então, enquanto essa condição lógica aqui der como verdadeira, ele vai ficar repetindo esse bloco de instruções aqui dentro do for, né? Então por isso que eu tenho que inicializar a minha contagem com algum valor. No caso eu inicializei 1. Então ele vai contar de 1 até o 10, né? Quando for menor ou igual a 10, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele vai contar 10 vezes. Né? Aí no caso, depois que eu declarei até quanto ele vai contar, né? Então, enquanto a minha variável A for menor ou igual a 10, ele vai ficar repetindo esse bloco de instruções. O meu terceiro parâmetro aqui da minha estrutura for, eu tenho que dizer para ele de quanto em quanto eu vou somando esse A, né? Então o meu A aqui ele começa em 1, né? Então eu tenho que dizer aqui no terceiro parâmetro de quanto em quanto eu vou somando esse A. No caso, eu vou somando de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. No caso, eu quero contar de 1 até 10, de 1 em 1, né? Então 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que somar aqui na variável A mais 1, né? Para ele poder contar de 1 em 1. Se eu quisesse contar de 2 em 2, então 1, 3, 5, 7, 9, eu teria que somar 2. No caso, eu quero contar de 1 em 1, né? Então eu vou botar aqui que a minha variável A vai receber ela mesma mais 1, né? Então tá aí. Então tá aqui, ó. Escrevi a minha estrutura for, né? A minha estrutura for tipo contador, ela vai contar a partir do 1, vai começar a contar do 1, vai contar até o 10, somando de 1 em 1. Somando de 1 em 1. Se eu quisesse somar de 2 em 2, eu só botar o 2 aqui. Então a minha variável A vai receber o valor dela mesma mais 2. Então no caso ele começa a contar de 1, então vai contar de 1, 3, 5, 7, 9, aí 11. Então enquanto essa condição aqui for verdadeira. Mas no caso eu quero somar de 1 em 1, né? Então ponho A é igual a A mais 1, né? Uma outra maneira de botar isso daqui, de fazer esse comando aqui, é A mais mais, né? A mais mais é a mesma coisa, somar mais 1 na variável. Então eu posso botar dessa maneira aqui, A mais mais, como também eu posso botar A é igual a A mais 1. Essas duas maneiras. A mais mais, ela só soma só mais 1. Se eu quiser somar de 2 em 2, eu não posso botar A mais, posso botar 4 mais aqui, isso aqui não existe. Então, eu só tenho só esse comando A mais mais. Se eu quero somar de 2 em 2, então eu tenho que trocar isso daqui pelo outro comando que eu acabei de explicar. Ó, A é igual a A mais 2. Eu quero somar de 3 em 3, é esse comando. Se eu quero somar de 1 em 1, eu posso botar assim, A igual a A mais 1, como também eu posso botar A mais mais. Então aí no caso eu quero somar de 1 em 1, né? Então eu vou deixar esse A mais mais aqui, né? Então tá aqui, ó. Vai começar a contar de 1, vai contar até 10, somando de 1 em 1. Aqui dentro do for, vou só mandar ele amostrar o valor da variável A, né? Só pra gente ver que ela tá contando mesmo, né? Então, vou botar aqui o printf. Eu quero amostrar o valor de A, né? Então posso estar em D, porque o meu A é inteiro. Eu vou dar um barrinho aqui só para ele pular uma linha. Eu vou mandar ele amostrar o valor de A, né? Tá aqui, ó. Ele vai amostrar um número. Aí onde ele vai buscar esse número? Lá na variável A. Só isso que eu vou fazer. Então tá aí, ó. Meu código é só esse daqui, ó. Tô fazendo uma contagem de 1 até 10 e tô mostrando essa minha contagem, né? Tá, vou compilar aqui. A idônea compilou corretamente. Aí no caso eu vou executar, né? Nisso que eu executar, ele já vai fazer a contagem e tudo. Ele vai declarar a posição de memória A, vai entrar aqui no meu for, né? Contagem, e já vai mostrar já os valores
da minha contagem. Aí, ó. Ele começou a contar de 1, aí veio de 1 em 1. 1, 2, 3, 4. Contou até o 10. Por que ele contou até o 10? Quando ele chegou no 10 aqui, ele me mostrou o número 10. Aí nisso ele voltou aqui pro meu for aqui. Aí ele somou mais 1 nesse 10. Aí esse 10 virou 11. Aí depois ele testou a variável. Ó, o 11 é menor do que o 10? Não, isso aqui dá falso. Então isso aqui dando falso, ele terminou o for. Ele terminou o for, não tem mais nada para ele fazer. Ele terminou o programa. Então tá aí, eu tô fazendo a contagem, né? No caso eu quero fazer a contagem de 2 em 2, né? Então vou botar aqui A igual a mais 2. Então ele vai ter que me mostrar somente os números ímpares, né? 1, 3, 5, 7 e até o 9, né? Porque depois vem o 11. E o 11 não é menor do que 10. Então ele vai ter que me mostrar até o 9. Então eu vou compilar aqui. Dônio compilou corretamente. Eu vou executar, né? Nisso que eu executo tá aí, ó. 1, 3, 5, 7 e o 9. Somente os números ímpares, de 2 em 2. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. Bem simples. No caso aqui, esse valor de inicialização aqui da minha variável e até quanto eu vou contar, eles já estão amarrados no meu programa, né? Tá aqui 1 aqui e tá aqui o 10. Eu não tenho como mudar, né? Depois que eu executo esse meu programa aqui, depois que eu executo aqui, ó, depois que eu crio o executável desse meu programa, eu não tenho como mudar esses limites, né? Então, no caso, eu vou dar essa liberdade para o usuário, né? O usuário vai digitar o valor inicial da contagem e o valor final da contagem. Então, no caso, eu vou trocar aqui, né? Vou modificar esse meu programa aqui. Início, final. Então, eu criei duas variáveis. Uma variável início para receber o valor inicial da contagem e uma variável final para receber o final da minha contagem. Então, eu vou receber isso do usuário. Então, vou botar aqui um print só para dizer para ele o que ele tem que fazer. Então, digite o valor inicial da contagem. Aí nisso eu vou botar o scanf, né, para poder receber esse valor. Esse valor é o que? O valor é inteiro, então postagem D. Vou armazenar onde? Vou armazenar naquela variável início ali. Tá. Aqui eu estou recebendo o valor inicial, né? Então eu vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui para poder receber o valor final, né? Digite o valor final. Aí vou armazenar onde esse valor? Vou armazenar naquela variável final que eu declarei ali em cima, né? Aqui, ó. Com esses 4 comandos aqui, ó, eu estou recebendo o valor inicial e estou recebendo o valor final do usuário. Aí no caso, o que eu vou ter que modificar aqui nesse for aqui para ele poder contar a partir desse valor inicial até esse valor final que o usuário digitou? Eu tenho que mudar aqui a inicialização da minha variável A, contador, e tenho que mudar aqui a condição lógica até quanto ele vai contar, né? No caso, a minha variável contador permanece a mesma. Eu tenho que ter uma variável contador, tá aqui, ó. Eu tenho um A aqui para servir como contador, então eu tenho que declarar o A aqui também, né? O A aqui, ó. Tá aqui, ó. Declarei a variável A como inteiro e estou utilizando o A para ser o contador desse meu for aqui, ó. Aqui. Então, o meu A, que vai ser meu contador, ele não tem que começar a contar de 1. Ele tem que começar a contar a partir desse número que eu armazenei na variável início, né? Então, eu passo essa variável início como parâmetro aqui no meu A, né? Então tá aqui, ó. O A vai receber o valor que está dentro da variável início. Vai receber o valor inicial. Então ele vai contar, ele vai começar a contar a partir desse valor inicial que eu digitei. Ele vai contar até quanto? Ele não vai contar até 10. Ele vai ter que contar até o que está dentro da minha variável final. Então tá aqui, ó. Basta modificar isso. No caso, o valor inicial que a minha variável contador A vai assumir vai ser o valor que está dentro da minha variável início, que eu digitei. Eu como usuário digitei. O valor final da minha contagem, que a minha variável contador A vai assumir, vai ser o valor final que está dentro da minha variável final, que eu como usuário digitei. No caso, eu quero que ele vá contando de 1 em 1, né? Então A mais mais.
Então tá aí, somente isso. Aí, ó. Modifiquei pouca coisa, já tô dando liberdade pro usuário digitar já os valores iniciais e final da minha contagem. Então vou compilar aqui, né? Doni compilou corretamente. Eu vou executar. É nisso que eu executo, tá aí. Ele chegou nesse primeiro print aqui, né? Digite o valor inicial da contagem. No caso, eu quero começar a contagem agora a partir do 12. Tá, deu Enter. Aí nisso ele chegou nesse outro print aqui e digite o valor final da contagem. No caso, eu quero começar a contar de 12 e quero contar até o 30. Então tá aí, ó. Ele vai contar até de 12 até 30, somando de 1 em 1. Então ele vai ter que mostrar o 12, o 13, 14, 15, 29 e 30. Bora ver o que ele vai fazer, né? Então tá aí, ó. Ó, começou a contar de 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele fez a contagem do número inicial que eu digitei até o número final que eu digitei, ó. 12, 30. Então tá aí, ó. Comecei a dar liberdade pro usuário no meu programa, né? A partir do meu contador aqui, FOC, né? No caso, eu vou executar novamente. Vou começar a contar aqui de 20. Contar até o 50. Então tá aí, de 20 até 50. 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 44, 50. Tá aqui, ó. Ele tá contando do valor inicial que eu digito até o valor final que eu digito também. Bem simples. Bem simples o entendimento e o funcionamento, né? No caso aqui, essa minha estrutura FOC ela vai ser bastante utilizada quando a gente estiver trabalhando com vetor, né? Então a gente vai ver mais pra frente como a gente vai trabalhar com vetor e a gente vai ter que utilizar a estrutura for como contador para me poder movimentar dentro do meu vetor, né? A gente vai entender o porquê mais lá para frente, né? Então no caso, né, a gente já viu, né, as minhas estruturas condicionais if, else, switch case, as minhas estruturas de repetição while, do while, for, né? A gente viu cada uma, a gente exemplificou cada uma, viu que é fácil o entendimento. O entendimento é fácil. O mais difícil é a aplicação, né? Eu tenho que analisar eu tenho que analisar bem o meu problema para poder saber quais estruturas dessas eu vou ter que utilizar, né? Então, novamente, é muito melhor a gente fazer o algoritmo antes para depois não perder tanto tempo assim, né, no desenvolvimento do meu programa. Então, bem, pessoal, por hoje é isso, né? Então, a gente já terminou já nossa estrutura de controle de fluxo. A única coisa que falta a gente dar uma verificada é nos comandos especiais, né? Comandos especiais. Esses comandos especiais é o continue e o break, né? Então, tá faltando só a gente ver esses dois comandos especiais aqui, né? No caso daqui, na próxima videoaula eu já incluo eles, já dando uma noção tudo mais sobre eles. Então por hoje a gente fica aqui. Abraço pra vocês e até uma próxima.